Olá, senhoras e senhores. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês a Equatorial, mas na verdade a distribuição no Pará dela, um braço, aí um tentáculo da grande Equatorial, que é a EQPA3, pedido de uma das inscritas aqui no canal. Então vamos lá, curiosidades da bolsa, vamos trazer essa ação que tem baixo free float, mas também como o valor nominal é muito baratinho, perto de uma gigante que é a Equatorial, talvez você veja aí algum tipo de interesse. Vamos lá. Muito bem, ladies and gentlemen, então vamos lá, EQPA3, né? O ano que ela foi fundada ali, em 1962, listada aqui, tem um erro, né? Porque ela recém IPO, eu vou mostrar para vocês no gráfico aí, da Celpa, lá do Paraná, tá certo? Aqui deve ser dados da Equatorial, creio eu, cerca de 1.367 empregados. Tá? O site do Edu Cavalcante, créditos para ele. Sede, Belém, Pará. Utilidade pública, energia elétrica, distribuição. Tá? Única empresa de distribuição de energia elétrica autorizada pela ANEEL no estado do Pará. Tá certo? Segmento de listagem é o pior possível, infelizmente, 80% para a ordinária de tag along, porém o free float, vocês vão ver, pífio. Como a inscrita pediu exclusivamente a ordinária, vou comentar sim sobre ela, mas já faço aqui o aviso que tem um free float baixíssimo, tá certo? É endividada? Não. Empresa redondinha, que nunca esteve endividada, tá certo? Tem exclusividade, então isso ajuda também, tá certo? A previsionar aí a sua lucratividade, e sempre foi lucrativa, sempre vírgula, né? Desde 2015 que eu tenho histórico aqui, até o então momento, lucrativa, tá certo? Aqui só para mostrar para vocês, a Equatorial tem uma estrutura, né, um organograma, como fala aqui o RI societário, da seguinte maneira, tá? Esquadra Investimentos, Opportunity, BlackRock, Canada Pension Plan e depois administração em minoritários. Tá? Então essa é a estrutura societária que aí se divide nos dois campos de atuação, transmissão, tá? E distribuição, tudo isso under ou no nome da Equatorial Energia. Tá? Então aqui a gente vai falar sobre a distribuição e dentro da distribuição a gente vai falar sobre o Pará. Tá? Que a participação da empresa é gigante, né? De 96,5%, por isso que o free float é tão baixinho. Tá? Então Equatorial Pará, essa é a EQPA3. Tá? Aqui só dando um breve resumo sobre ela. Então ela esteve com probleminhas aqui de 2009 até 2013, mas depois encaixou e começou a trazer valor para o acionista. Nesse caso aqui não tinha ainda ações na bolsa. As ações começaram a ser negociadas aqui em dezembro de 2019. Tá certo? Vamos lá. Para você que me pediu, como tem pouco histórico, mas já tem movimento de tendência, a gente está bem nutrido na análise técnica, que é justamente esse movimento aqui, ó. Tá certo? Esse movimento é seria o grande alvo para nós sempre traçarmos tanto o começo, bum, quanto a segunda pernada de alta aqui, bum. Tá? Então, um alvo está no 5,89 e o outro está em 7,44. Isso pró-tendência, tá certo? Se você for mais caprichoso, tem uma terceira pernada aqui, tá? 6,80. Então, isso sempre vai nos dar, ali tirando essa primeira pernada, se repetir aqui, faz um topo duplo, as outras duas nos dá tendência. Bom, topos ascendentes, fundos ascendentes. Tá? Como a ação é novata e está em tendência de alta, é muito mais fácil, tá certo, tentar apostar na descoberta dos fundos ou das mínimas e não das máximas, né, dos novos alvos, de certa maneira. Então, o que eu tenho para trazer para você? 4,60 e 4,89 são os suportes atuais fortes, tá certo? Inclusive tocou no 4,60 ali lindamente e já começa a subir. E o interessante é que as quedas têm um certo padrão. Se a gente pegar essa queda aqui, trazer para cá, a gente ao olhar assim fala, não traz muita informação. Porém, né, pegando esse movimento aqui, tá, junto com esse cara, para quem tem um pouco mais de experiência,
aqui no canal, ou até com análise técnica, o que a gente pode descobrir? Venda, e aqui começa novas compras. Bom, nesse instante a gente tem uma máxima aqui, toma venda, toma venda, toma venda, toma venda, opa, e fecha aqui, ó. Tá certo? Então é justamente esses dois são os dois fluxos, né, que se a gente caçar aqui, ó, pão, pão, fundo, quase fundo. Então esse cara está sendo plotado, tanto esse quanto ele inteiro, se você quiser. Se nós entrarmos no intraday, tá, aqui dá certinho no fundo, tá? Se a gente entrar no intraday, vamos lá para o gráfico de 1 hora, tá? A gente vai perceber que, opa, temos uma informação. Certo? Que é justamente esse cara aqui, ó, AB igual a CD. Nunca chegou a se repetir, mas a gente grava que, poxa, pode ser que ele seja interessante em um futuro. Tá? Então, 4,35 por enquanto está sendo o pior movimento que ela pode vir a fazer no curtíssimo, que é justamente esse movimento aqui. Por enquanto, plotado a partir desse topo. Esse topo ainda não foi rompido, então é de lá que a gente vai. Tá certo? Então, é interessante saber desse movimento. E também, se você perceber, a gente desce, faz uma venda, outra venda, opa, e tem uma pequena cauda aqui, ó. Tchum, pequena caudinha. Esse fluxo também foi o que originou 4,60, que também, né, vários tambéms na frase, é o mesmo ou muito parecido com esse aqui, ó. AB igual a CD. Bom. Tá, então temos 3 fluxos para caçar pró-tendência. Tá? Um fluxo, ele tem, deixa eu trocar de ferramenta aqui. Um fluxo, ele tem aproximadamente 87 centavos. O outro fluxo tem aproximadamente R$1. Tá? E o último fluxo tem aproximadamente 1,25. Tá? Então, vamos supor, de 85 centavos a 1,30 ou a 1,25. Ali são as 3 demandas de venda ou as realizações de venda. Tá certo? Então, o preço para voltar à tendência, ele tem que no mínimo, a cotação tem que no mínimo subir a partir de um fundo, se valorizar a partir de um fundo, 85 centavos, e vai se livrar de todos os pessimistas se subir mais de 1,25. Porque aí pode voltar aos 3, que não vai romper o fundo. Tá certo? É dessa maneira que ela tem se movimentado. Tá? Fora esses 3 fluxos de venda, pouquíssima liquidez, certo? E baixo free float, então os movimentos são chatos, são irrelevantes. Tá? Os movimentos mais relevantes são alta, tá? Que eu destaquei aqui 3 fluxos para vocês, e essas 3 baixas aqui, 1, 2 e 3. 87, 1 e 1,25. Tá certo? No momento atual, né, se a gente brincar de plotar esse cara aqui, por exemplo, a gente chegou ali a um fundo, aí fez esse topo, chegamos ao fundo de novo aqui, em 4,73, e ele não se repetiu a partir daqui. Agora ele está sendo plotado aqui, ó, 4,44. Conforme esse topo for rompido, se for rompido, e a gente for se valorizando, a gente vai trazendo esse cara aqui a valor presente, para sempre acompanhar o fim dele, para comprar barato, teoricamente. Tá certo? Esse é um fluxo, faça isso com esse, faça isso com esse. Tá? Os pontos fixos que eu tenho de suporte do mestre de dividendos são 4,60 e 4,89, como eu falei para vocês. Tá? Divisor de água 5,35, ou seja, preço vindo de cima para baixo é suporte. Tá? E aqui de baixo para cima é resistência. Resistência. Se romper, tá? Essa região aqui vai se transformar em suporte com o alvo ou com a resistência em 5,85, porém, essa resistência pode ficar amarelinha também, pode ser divisor de águas, tá? Como os preços são muito próximos, esse retângulo aqui, tá? É a região onde o preço pode lateralizar, o seu custo-oportunidade dá uma chateada, que ficar alguns meses aqui pela baixa liquidez, o baixo free float. Tá certo? Bom, acho que eu comentei bastante, isso aqui é uma das empresas que não estão no radar, né, devido ao seu baixo free float e também por ser diferentes. Então vocês deixem um like ou um dislike se vocês gostam quando eu trago esses assuntos diferentes, mas sempre o gatilho é a sugestão, são os comentários de vocês. Grande abraço, tchau, tchau.